iremos apresentar casos que chocaram a sociedade, que viraram livros, documentários, séries e muito mais. Espero que vocês gostem do episódio de hoje. Natascha Kampusch é uma jovem austríaca que viveu por 8 anos em cativeiro. Sua história foi registrada no livro 3.906 dias, a partir de um diário que ela mantinha escondido. Um sequestro que foi repleto de agressões físicas e mentais deixou trauma na garota até hoje. Mas para entender como está sua vida atualmente, é preciso relembrar como foi seu caso. Na manhã de 2 de março de 1998, aborrecida e frustrada depois de uma discussão com a mãe, havia saído de casa sem beijá-la, como sempre fazia, com sua mochila e seu casaco vermelho. Caminhou por um dos becos rodeados de casas com jardins que ligavam ao conjunto habitacional à rua Malangasse. Ao caminhar pela rua, notou à sua frente uma caminhonete branca parada e um homem moreno de olhos azuis, do lado de fora, que olhava ao redor sem interesse. Preocupada, hesitou entre atravessar a rua ou continuar em seu caminho. Resolveu continuar. Ao passar por ele, foi agarrada rapidamente e jogada dentro da caminhonete que estava com a porta aberta. Nascido em 14 de maio de 1962, em Viana, Wolfgang era filho único de origem tcheca. Seu pai era comerciante de conhaque, sua mãe trabalhava como vendedora de calçados. Já na fase adulta, Wolfgang trabalhou como técnico de comunicações na Siemens. Nos primeiros dias, buscas foram feitas com o uso de cães e helicópteros, e cartazes foram afixados em todas as escolas de Viena e arredores. Uma testemunha de 12 anos afirmou ter visto a menina ser agarrada por 2 homens e jogada dentro de uma van branca. Quando esta pista foi finalmente investigada, uma grande busca policial se deu nas semanas seguintes, com 776 vans sendo revistadas em toda a área metropolitana de Viena e cidades vizinhas. Entre as vans revistadas estava a do sequestrador Wolfgang, que vivia a cerca de meia hora de carro do centro da capital. Mas o veículo não levantou nenhuma suspeita. Investigado numa batida policial, ele disse à polícia que tinha passado toda a manhã do sequestro em casa e que usava a van para transportar material para sua casa que estava reformando. Durante os 8 anos em que esteve sequestrada, Natascha foi mantida numa pequena cela de 5 metros na garagem da casa do sequestrador, cuja entrada foi escondida atrás de um armário, sem janelas e à prova de som. A cela tinha uma porta feita de concreto reforçado com aço. O pequeno local tinha uma pia, vaso sanitário e uma cama tipo beliche, onde ela dormia na parte de cima e usava a escada para pendurar roupas. O espaço tinha 2,70 metros de comprimento, que ela cobria com apenas 6 pequenos espaços, 1,60 metros de largura e 2,40 metros de altura. Com 20 pequenos passos, Natascha dava a volta em toda a área do cativeiro. Pouco antes de fazer 18 anos, Wolfgang a levou a uma estação de esqui nas montanhas perto de Viena para esquiarem por algumas horas. Depois de liberada, ela inicialmente negou esta viagem, mas acabou admitindo ser verdade, dizendo que não teve nenhuma chance de escapar. Esta viagem foi planejada meticulosamente por Wolfgang, que a seu jeito psicótico tentando estabelecer uma vida normal. Com Natascha como homem e mulher, foi a primeira vez em 7 anos que ela esteve em um campo aberto. O tempo todo esteve com o sequestrador próximo a ela, lembrando-lhe que a mataria caso ela chamasse alguma atenção. No único momento sozinha que teve nesta viagem,
A primeira vez que ficou sem estar em uma cela, após quase 8 anos, ela conseguiu ir ao banheiro feminino, com Wolfgang do lado de fora da porta esperando. O banheiro estava vazio, mas enquanto ela lá estava, entrou uma mulher, enchendo-se da coragem provocada pelo desespero. Dirigiu-se à mulher dizendo várias vezes se chamar Natasha Kampusch e que havia sido sequestrada, pedindo ajuda. A mulher loura lhe sorriu com simpatia, virou as costas e foi embora. A reação foi um grande golpe psicológico na Natasha, que teve então a certeza que havia sido esquecida pelo mundo exterior e transformada num fantasma. Só depois de sua fuga descobriu-se que a mulher quem tinha se dirigido era uma turista holandesa, que não tinha entendido nada do que ela tinha falado. Mesmo assim, Natasha muitas vezes tentou discretamente atrair atenção, já que por anos suas fotos cobriram toda a Áustria. Eu tentava fazer algum sinal às pessoas. Eu tentava sorrir como eu sorria nas fotos. As fotos dela foram transmitidas pela televisão e coladas nos postes e árvores de Viena e seus arredores, para que as pessoas pudessem se lembrar de mim, disse Natasha. Mas ela nunca foi notada. Em 23 de agosto de 2006, Natasha estava no jardim, lavando e passando um aspirador de pó no BMW 850i de Wolfgang, sendo vigiada de perto quando, às 12h53, ele recebeu um telefonema no celular. Por causa do barulho do aspirador, ele se afastou por outra área da casa para poder atender ao chamado, deixando o aspirador ligado. Ela saiu correndo pelo jardim sem ser vista por ele, que, de acordo com o que o interlocutor informou mais tarde aos investigadores, se comportou por toda a conversa sem parecer distraído ou perturbado. O portão do jardim estava, pela primeira vez, semi-aberto. Natasha saiu por ele sem ser percebida e correu por cerca de 200 metros entre os jardins das casas vizinhas e pela rua, tentando encontrar alguém. Na rua adjacente, viu 3 pessoas andando em sua direção, um idoso, um adulto e um menino, provavelmente 3 homens de uma mesma família, e pediu ajuda, um celular para chamar a polícia. Os homens desviaram dela, seguindo seu caminho, dizendo não ter celular. Pulou então a cerca de um dos jardins da casa em volta, mas não encontrou ninguém. Continuou a correr cruzando cercas vivas e canteiros das casas até ver uma senhora através da janela aberta de uma das casas da rua e pediu ajuda gritando: "Sou Natasha Kampusch", e dizendo que havia sido sequestrada, todo o tempo apavorada que Wolfgang estivesse atrás dela. Foi mandada ficar na cerca viva e pisar no gramado pela dona, enquanto ela telefonava para a polícia. 2 jovens policiais atenderam ao chamado e, para a surpresa de Natasha, a mandaram ficar parada com as mãos para o alto. Perguntas rápidas foram feitas e ela foi levada pelos policiais à delegacia. O sequestro havia terminado depois de 3.096 dias de cativeiro. Assim que Kampusch fugiu, Wolfgang soube que a polícia viria atrás dele e preferiu tirar a própria vida do que responder pelo brutal crime. No mesmo dia da fuga da jovem, Wolfgang partiu em direção à estação de trem, onde pulou na frente de um trem, tirando a sua própria vida. Essa história surpreendente virou um livro e logo depois foi adaptada para filme e leva o nome de 3.906 dias em cativeiro. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like, comenta e siga nossas redes sociais. Gostou?